E aí, galera, bom dia. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui. Como é que vocês estão? Falando de vocês aí. Bom dia, Anthony. Bom dia, Natália. Bom dia, Breno. Bom dia, Tainara. Bom dia, Breno. Vamos continuar a nossa saga de cinemática, né? Cinemática não, cinética, química. Só estou ajeitando aqui. Pegar minha mesinha digitalizadora. Pra gente rabiscar alguma coisa. Galera, vocês perceberam que em química a gente deu uma esticada, né? Vocês viram que em química a gente já deu uma esticada massa. Claro que a gente vai agarrar agora em eletro e equilíbrio químico, vai dar uma agarrada, não tem jeito, dá uma agarrada, mas a gente deu uma esticada boaça aí, uma esticada violenta, tá? Deixa eu ver o que tá aqui. Show de bola. Então vamos lá, né? Vamos espelhar a minha tela. Deixa eu ver o que eu tenho aqui atrás da minha tela aqui. Vou minimizar isso aqui. Vou fazer isso aqui. Então, pensando nos nossos tópicos, nós iríamos falar nós iríamos falar sobre teoria das colisões, perfeito? Teoria das colisões. Vamos para a teoria das colisões, cara. Vamos entender que teoria é essa e quando a gente entende essa teoria, automaticamente, o que vai nos fazer entender? Vai nos fazer entender, né? Vai nos fazer entender os fenômenos, né? As alterações externas criadas que poderão influenciar. Deixa eu compartilhar minha tela. Show de bola. Galera, teoria das colisões, né? A teoria das colisões está aí. Então vamos lá. Ah, e outra coisa, gente, eu não consegui um horário hoje específico para aquele horário que a gente havia marcado as nossas aulas. A gente vai ter que remarcar essa aula por causa da questão do Zoom. Tem uma reunião agendada e eu não consegui. A gente remarca depois essa aula, tá? Sem nenhum problema. Só para avisar que não vai ter aula hoje, não. Galera, teoria das colisões. Galera, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Nessa teoria, a gente tenta explicar como que as reações químicas acontecem, né? Nós vamos tentar explicar, baseado na colisão atômica, explicar como que se dá um mecanismo de realizações de rompimento de ligações dos reagentes e realizações de ligações dos meus produtos. Lembra que nós estudamos em termoquímica, que nós estudamos que para as ligações serem quebradas, a gente precisa fornecer energia, é um processo endotérmico. E quando as ligações são realizadas, é um processo exotérmico, é um processo que libera energia, e aí a gente consegue calcular a variação de entalpia de uma reação química utilizando simplesmente a entalpia das ligações, né? E aí, vamos trazer isso para o nosso cotidiano. A gente às vezes não consegue entender. Poxa, por que será que eu comer um bife, comer um arroz, um pão, um biscoito, como que isso nos fornece energia? Como que aquele alimento, já parou para pensar? Você olha para aquele, daqui a pouco você vai almoçar, né, às 11, meio-dia, você coloca no seu prato e fala, cara, como que o nosso organismo consegue tirar energia desses alimentos? Então, independente se é carboidrato, se é proteína, se é lipídios, né? Você olha para aquele alimento e fala, caramba, como que eu consigo tirar energia? Como que eu consigo extrair a energia disso? Então, as energias são extraídas através de rompimento de ligações químicas. Rompimento e realização de novas ligações. Lá no ciclo de Krebs, né, que lá acontece no processamento
das pentoses, ciclo das pentoses, é lá que ocorre toda a mágica, em rompimento e, quando vocês estudam a respiração celular, vocês veem que há um gasto energético. Sem energia, a gente não consegue começar o nosso ciclo de Krebs. Eu gasto energia para que aconteça aquilo e eu tenho um saldo positivo. Né? Vocês já estudaram isso em biologia, né? Eu acho que assim, tá mais novo para vocês, assim, tá mais recente do que para mim. Para mim tem um tempo que eu estudei isso. Mesmo que eu estudei na graduação também, estudei bioquímica na graduação, biologia molecular e essas coisas, mas vocês estão mais atuais, então tá mais próximo de vocês, que vocês lembram disso. Então, como que se processa essas ligações? Como que essas ligações são feitas? Então, nós vamos basear nas colisões. Então, vamos começar, então. Então, a gente começa mais ou menos assim. Então, de acordo com a teoria das colisões, pode-se afirmar que uma velocidade com que uma reação vai acontecer depende de frequência, ou seja, quantas colisões está acontecendo numa unidade de tempo. Que seja por segundo, que seja por minuto, que seja por horas, que seja por dias. Então, quanto maior o número de colisões, maior será a velocidade que uma reação vai acontecer. Show? Aí, vamos pensar então. Você concorda que para eu aumentar a frequência, ou seja, o número de colisões, eu posso fazer algumas coisas? Vamos pensar. Se eu levo 10 pessoas para um estádio de futebol, né, coloco lá num campo de futebol, a probabilidade dessas pessoas colidirem uma com a outra andando aleatoriamente, vamos supor que eu peguei 10 pessoas, vendei os olhos delas, e eu mandei elas andarem aleatoriamente, tipo The Walking Dead, andar aleatoriamente. Em um campo de futebol, qual é a probabilidade dessas pessoas se encontrarem, uma colidirem com a outra? Muito pequena. Agora, se eu pego essas mesmas 10 pessoas e coloco ela em um quarto. Quarto normal no Brasil, 3x4, 12 metros quadrados. Você concorda que essas mesmas 10 pessoas vão colidir com uma frequência muito maior nesse quarto de 12 metros quadrados do que no estádio de futebol, num campo de futebol? Então quer dizer que se eu aumento ou diminuo o volume, e aí se eu penso em volume, eu penso em pressão, perfeito? Eu aumento essa frequência. Você concorda que se eu pegar essas mesmas 10 pessoas com os olhos vendados e colocar uma música e pedir para elas dançarem essa música aleatoriamente, e dependendo do ritmo dessa música, as colisões vão ocorrer com mais ou menos frequências? Se eu meto lá um Léo Santana, já pensou? Mexer um Léo Santana, estou ensaiando já minha coreografia já para o Enem Movimento, agora eu vou dançar um Léo Santana, entendeu? Vou entrar vestido de Léo Santana, uma coisa diferenciada. Tá massa? Meter o óculos, raspar a cabeça, vai ser irado, tá? Parece que o professor Xande vai vir de Anitta, tá tudo certo já. Entendeu? Vamos fazer uma dupla, eu de Léo Santana e ele de Anitta, vai ser uma coisa perfeita, tá tudo certo já, tá? E aí, se não, a não ser que a aula não volte. Se voltar, tá tudo certo, tá? A gente vai dançar aquela duplinha que fizeram lá, Anitta e Léo Santana. E aí, depois pode perguntar para ele na próxima aula que ele vai estar aí, pergunta, professor, você vai vir de quê? Tá tudo certo já. E aí, nós estamos até fazendo com algumas coreografias, etc. E aí, se eu coloco uma música muito mais dançante, essas pessoas colidem com mais frequência. Vamos pensar nas músicas dançantes, vamos pensar em energia. Uma música mais dançante te gasta mais energia. Lembra da aula de Zumba, por exemplo, que a galera gosta de fazer nas academias? A Zumba é uma música bem dançante, então vamos pensar em energia cinética. Então quer dizer que se eu aumento a energia cinética com que essas partículas têm, né? Ou seja, se eu aumento as suas temperaturas, elas estão com uma energia cinética maior. Automaticamente o número de colisões também aumenta. Uma outra coisa que vai influenciar também na velocidade dessas reações é a energia com que essas colisões ocorrem. Então, se elas têm mais energia cinética, se elas têm mais energia interna, essas colisões ocorrem com mais energia. E outra coisa também seria a orientação, que eu tenho orientação favorável e orientação não favorável ou desfavorável. Vamos ver isso numa animação que eu fiz aqui para a gente entender. Galera, isso aqui
que tem aqui é um simulador. Vamos ver se eu consigo entrar nesse simulador. Vou mostrar para vocês o que eu estou falando, tá? Vai entrar, se Deus quiser, tá? Fica um pouco lento quando está entrando na internet assim mesmo, tá? Não tem problema não. Estão conseguindo ver o simulador aqui? Vai abrir aqui, tá abrindo, tá? Perfeito? Vou abrir o simulador. Calma aí, que tá carregando, é assim mesmo. Galera, não tá aparecendo as moléculas. Apareceu, apareceu. Galera, então nós temos bolinhas azuis e verdes, perfeito? Então eu tenho, ó, eu tenho 20 moléculas de A, 20 moléculas de B. Show? Vocês estão analisando aqui, ó. Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Estão interagindo aí comigo? Tá de boa? Fala pra mim. Ah, tá show, né? Vocês já viram esse simulador já? Já viram esse simulador? Só falaram para vocês sobre teoria de colisão, mas não mostraram nada um simulador para mostrar, para poder verificar isso não, né? Então, olha só, gente. Eu tenho aqui um simulador e esse simulador, o objetivo dele é mostrar para a gente o seguinte. Como que pode, baseado naquela teoria das colisões, que seria mais aceita, porque eu consigo explicar. Então, lembra que eu expliquei lá no começo que quando eu consigo explicar um fenômeno utilizando algo simples, pode ser aplicado, mesmo nós sabendo que o modelo atômico de Dalton não é o modelo atômico aceito, eu posso usar o modelo atômico de Dalton para explicar, por exemplo, balanceamento químico. Eu posso usar o modelo de Dalton para explicar a teoria das colisões. Então, quer dizer, mesmo que o modelo de Dalton, que é o modelo de esfera, né, um átomo, né, John Dalton, não é mais o modelo atômico, nós estamos usando o modelo atômico matemático de Sommerfeld, né, de orbitais e tal. Mas a gente vai usar esses modelos atômicos para a gente poder entender, e isso é aceito pela ciência. Tudo que for possível explicar de maneira mais simples um fenômeno é aceito e é justificável, tá? Então eu tenho átomos, moléculas A, né, moléculas B. E eu vou formar uma terceira molécula. Repare que as moléculas que vão ser formadas, que é dos produtos que não saíram ainda, é a vermelhinha. Show? Eu vou usar esse mesmo simulador para explicar todas as alterações que vão acontecer. Ó, temperatura, volume barra pressão, show? E tamanhos, show? Quantidade, concentração, consigo mudar tudo aqui. Primeiro vamos entender então, olha só. Olha, as moléculas são aleatoriamente, e quando uma molécula azul e vermelha se colidem de maneira favorável, azul e a verde se colidem de maneira favorável, surge um produto. Não estão percebendo que está surgindo moléculas vermelhas, são produtos. Ó, bate uma com a outra, quando bate azul com azul não acontece nada, é uma colisão desfavorável. Agora, quando bate azul com verde, é uma colisão favorável, e aí surge uma nova, ó, colidiu, uma nova. Essa é a teoria das colisões. Show? Ó, você está vendo que ainda tem moléculas azuis, tem moléculas vermelhas, tem moléculas verdes. Meus reagentes são as verdes e as azuis, e as vermelhas são produtos. Eu comecei com 20 e 20 cada. Olha, se vocês olharem aqui, ó, olhando aqui, ó, tinha 20 e 20. Olha a minha temperatura, olha o volume do meu recipiente, perfeito? Olha o tamanho das minhas moléculas, quando eu falo de área, size, né? De tamanhos, e olha os meus produtos. Perfeito? Essa é a teoria das colisões. Vocês estão vendo que existe ainda moléculas, está vendo que nem toda colisão que ocorre entre a verde e a azul vai formar um produto, porque existem colisões que não são favoráveis. Olha, se você acompanhar aqui, ó, tá vendo, ó, essa verde aqui, ó, e essa azul aqui, olha só a distância entre elas, ó, não estão colidindo, ó. Vão colidir. Olha, só tenho aqui 2 moléculas azuis e 2 verdes. Elas precisam se encontrar para se colidir. Aí, quando se colidir de maneira favorável, ó, não se colidiram ainda. Vamos ver se agora se elas vão colidir. Ó. Olha essas duas, ó, colidiram, opa,
formou um produto, foi uma colisão favorável. Olha, essas duas aqui, ó, não se colidiram ainda, estão no meu sistema. Ó. Estão no meu sistema. Então, a minha reação ainda não foi completamente executada, né? Ainda está em processo. Então, está marcando tempo para acontecer. Vocês perceberam que no início, as reações aconteceram, deixa eu voltar aqui, aconteceram numa velocidade maior? Olha só, olha a velocidade que surgem as bolinhas vermelhas no início. Então, por quê? Nós já aprendemos que a velocidade depende da concentração, né? Se eu tenho uma concentração maior de uma determinada substância, de determinados reagentes, mais veloz esse processo vai acontecer. E à medida que os meus reagentes vão diminuindo, essa velocidade também vai diminuindo. Lembra dos nossos gráficos que nós fizemos, né? A gente volta nesse simulador. Vamos para o nosso slide. Galera, aqui eu tenho mais ou menos algo, né, que eu fiz aqui para mostrar para a gente. Então, colidiu de maneira favorável, eu tenho energia suficiente e eu tenho uma orientação adequada, e após isso, vão surgir novas substâncias. Então, vocês perceberam que eu tinha gás hidrogênio com iodo gasoso, que colidiram de maneira efetiva, de maneira favorável, durante esse processo de colisão, aonde? Gente, esse processo ocorre concomitante. O hidrogênio não vai quebrar, romper uma ligação entre outro átomo de hidrogênio sem ter nada em vista. Então, as ligações são rompidas enquanto ligações são realizadas. Esse composto intermediário, onde eu tenho ligações sendo rompidas e ligações sendo realizadas, eu chamo isso de complexo ativado. Perfeito? Daqui a pouco a gente vai ver isso num gráfico. Então, esse complexo ativado é um composto intermediário que tem maior energia. E aí, quando essas ligações são desfeitas e novas ligações são realizadas, eu tenho os meus produtos. Então, há uma coisa intermediária aí chamada de complexo ativado. Show? Qualquer pergunta pode fazer. Existe também tipo de colisões não efetivas, não favorável, desfavorável, não produtiva, são todos sinônimos. Então, olha só, elas vão encontrar... O que faltou aí? Faltou energia. Elas não chegaram a colidir, então sem energia, vocês viram lá no nosso simulador, não tem como acontecer. Então, às vezes, pode faltar energia. Se não tem energia, não vai formar meu complexo ativado. Se não for meu complexo ativado, não vai ter formação de produtos. Eu posso ter também uma colisão que tenha energia suficiente, elas vão se encontrar, porém, a orientação não está adequada. Aí o hidrogênio vai pensar assim, cara, esse cara aqui, ó, ele fala assim, pô, para que eu vou quebrar essa ligação se eu não tenho ninguém em vista? Esse tem alguém em vista, mas esse aqui não. Tem que ser bom para os dois. Não pode ser bom para um só. Então, quer dizer que é uma orientação inadequada, não vai ter formação de complexo ativado, logo, não vai ter produto. Perfeito? Então, não necessariamente ter a colisão, ter energia é suficiente para que essa reação aconteça. Para que essa reação aconteça, eu preciso ter colisão, então eu preciso ter energia suficiente para essa colisão acontecer e eu preciso ter uma orientação adequada. Então, desde que eu tenha colisão adequada, vai ter formação do complexo ativado, automaticamente eu vou ter um produto. Tranquilo até aí? A teoria das colisões está de boa? Bem, galera, conversa comigo aí. Fala aí para mim se está tranquilo, se está de boa. Entenderam? Show. Então, vamos continuar, então. Então, quais são os fatores que influenciam na velocidade com que a minha reação acontece? Concentração dos reagentes. Isso é óbvio para vocês, né? Vamos olhar. Eu vou voltar para o meu sistema. Num setup aqui. Grave, olha aqui o tempo aqui embaixo, ó, por favor. Deixa eu pegar um pincel aqui. Deixa eu riscar, que eu quero que vocês observem. Tá? No tempo. Fica de tempo também de olho na quantidade de produtos sendo formados. E eu quero que vocês fiquem de olho na quantidade aqui, ó. Olha a quantidade dos meus reagentes e olha a quantidade dos meus outros reagentes. Então, vou começar. Vou trocar aqui agora, vou apagar aqui e vou dar start. Olha o tempo em segundos, hein? Com 4 segundos, 5 segundos, 10, 7, 8. Eu vou parar quando chegar a 20 segundos, tá? 20 segundos eu paro e a gente vai ver quantos produtos tem
tá? Só para a gente poder entender. Ó, 18, 19, 20. Parei. Com 20 segundos, teve a formação de 12 moléculas de produto. Eu ainda tenho 8 moléculas de reagente A, 8 moléculas de reagente B. Agora eu vou fazer algumas alterações. Eu vou colocar aqui 40A, vou colocar 40B. Vou dar um setup aqui. Repare que agora eu aumentei a quantidade de reagentes. Show? A quantidade de reagentes foi aumentada. E eu vou parar com os mesmos 20 segundos. Vamos ver quantos produtos serão ser formados após 20 segundos? Start. Olha, eu já ultrapassei, em menos da metade do tempo, né? Eu já tenho mais produtos do que eu tinha. Então, o nosso simulador comprova para a gente que, vou dar pausa aqui, ponto, tome, com 20 segundos eu tenho 5 moléculas de produtos. Concorda para mim que a velocidade com que essa reação está acontecendo, ela está muito mais rápida do que ela foi anteriormente? Então, para vocês que se eu aumento a concentração dos reagentes, eu aumento a velocidade com que essas reações acontecem. Show? 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 Perfeito? Galera, deixa eu limpar essas anotações. Eu vou continuar agora. Galera, então maior concentração do reagente, maior rapidez da reação, maior velocidade da reação. Menor concentração dos reagentes, menor rapidez, menor velocidade com que essa reação vai acontecer. Show? Mostrei no simulador e coloquei teoricamente aqui para vocês. Pressão. Para uma mesma temperatura. Agora vamos voltar lá em estudos de gases. Né? Lembra das propriedades, chamar de funções de estado de um gás? Pressão, temperatura e volume? Presta atenção comigo aqui agora. Volume e pressão são diretamente ou são inversamente proporcionais? Eu quero ouvir um áudio. Pressão e volume são diretamente ou inversamente proporcionais? Inversamente. Inversamente proporcionais. Então, se eu diminuir o volume, a minha pressão aumenta para uma mesma temperatura, tá claro? Então, é isso que eu vou fazer. Então, vamos voltar para o nosso simulador. Eu vou retornar aqui para 20. Eu vou retornar aqui para 20. Só que o meu volume aqui, eu vou diminuir. Eu vou colocar 200. E vou dar um setup aqui. Quando eu diminuir o volume, o que eu estou fazendo com a minha pressão? Está aumentada. Será que se eu aumentar a pressão, a minha velocidade, aumenta ou diminui? Só você olhar para ali, você já consegue saber, né? Opa, professor, eu tenho um espaço menor. Se eu tenho um espaço menor, olha só. Ó, eu vou nem chegar a 20, né? A minha reação vai acabar antes, ó. Olha só. 10, 11, 12 segundos, 13 segundos, ainda tem, ó. 17, ó, tá acabando meus reagentes, ó. 18, 19, 20. Você está vendo a influência da pressão na velocidade com que as reações acontecem? Tudo está se baseado no microscopicamente falando a teoria das colisões. Então você tem que pensar assim, gente, essa ação externa realizada favorece ou desfavorece a frequência com que as colisões estão acontecendo? Se a resposta for favorece as colisões, a resposta será a velocidade da reação será aumentada. Show? Voltando ao nosso slide, maior pressão, maior rapidez, provei isso para vocês, menor pressão, menor rapidez da reação. Cara, eu não sei, sempre quando eu dou cinética química, eu não estou mais no segundo ano do ensino médio. No estado, eu também trabalho no estado, eu não trabalho mais com o segundo ano, né, há muito tempo. E eu não dou mais essa matéria, então, para a galera do segundo ano. Quando eu dava essa matéria, né, na verdade, eu estou num processo de transição, uma transição que ia acontecer daqui a 2 anos atrás. Eu resolvi não fazer essa transição, né? Tive propostas para trabalhar em universidades, em faculdades particulares, eu acabei não aceitando. Eu ia fazer essa transição, mas acabei não fazendo, segurei um pouco a onda.
para ficar aqui, tipo, o Colégio Cristo Rei é uma escola que eu adoro trabalhar, então somei os prós e o contra, e não, vou ficar aqui porque eu não quero pegar a estrada para viajar. Então, mas no estado eu não trabalho mais com o primeiro nem com o segundo ano. Eu tenho uma função de coordenador de área e eu trabalho com os terceiros anos no vespertino. Quando eu trabalho com essa matéria, quando eu trabalhava com essa matéria a nível de ensino médio na segunda série, a gente fazia os fatores que alteram a velocidade de uma reação, a gente fazia aulas experimentais. Nas aulas experimentais, a gente colocava todos esses fatores experimentais. Eu não posso fazer isso com vocês porque a gente não tem tempo. Pô, estamos no pré, estamos no final do ensino da educação básica de vocês, vocês estão indo para o ensino superior, então a gente não consegue, de maneira alguma, fazer uma aula prática com vocês sobre isso. Como eu não consigo fazer uma aula prática, eu tenho que trazer um simulador para vocês. Então, os simuladores, graças a Deus, né, a galera, né, das universidades, principalmente dos Estados Unidos, criaram esses simuladores que nos favorecem o quê? Eu mostrar isso para vocês, né? Mostrar como que poderia ser visto isso macroscopicamente. Eu mostro microscopicamente, utilizando um simulador, tá? Mas isso era uma aula prática que deveria ser feito isso no segundo ano, tá? Galera, a energia de ativação eu não consigo mostrar para vocês lá, né? Eu não consigo mostrar a energia de ativação. Mas eu consigo, via gráfico, mostrar para vocês o que isso acontece. Então, o que é energia de ativação? Energia de ativação é a energia necessária para formar aquele complexo ativado. Gente, se não formar o complexo ativado, aquela reação não vai acontecer. Eu falei para vocês. Então, para que aconteça a reação, tem que formar o complexo ativado. Então, para eu chegar àquela energia do meu complexo ativado, por exemplo, para que uma reação de combustão aconteça, então vamos ver. Se você ligar lá no seu fogão lá e você ligar só, né, ligou lá, né, se deixou o gás sair, não vai ter uma combustão. Para ter uma combustão, você precisa riscar um fósforo ou colocar alguma centelha para aquela reação acontecer. Essa centelha, esse processo inicial é que nós dizemos de energia de ativação. Então, energia de ativação, cara, eu coloquei aqui num gráfico, energia de ativação seria essa energia aqui, ó. Deixa eu colocar aqui de amarelo para mostrar para vocês. Então, energia de ativação seria energia. Olha, lembra, ó, reagente, não se esqueçam disso, ó. Produto. Show? Aqui é o que? Complexo ativado. A energia do meu reagente até o meu complexo ativado é isso que eu chamo de energia de ativação. Então, o que eu estou querendo dizer? Quanto menor for a energia de ativação, vocês concordam para a gente? Se eu tenho um... Galera, e aqui que tá, ó. Independente se a reação é endotérmica ou exotérmica, essa reação é o quê? Endo ou exotérmica? Essa reação é uma reação endotérmica. O meu produto tem mais energia do que os meus reagentes. Independente se a reação é endotérmica ou exotérmica, para a formação do complexo ativado, sempre terá absorção de energia. A formação do complexo ativado sempre é um processo endotérmico. Sempre. Então, quer dizer que quanto mais energia eu precisar para que eu forme o complexo ativado, menor será a velocidade dessa minha reação. Então, se eu tivesse que comparar, se eu tivesse uma outra reação com complexo ativado, tivesse uma energia superior a essa reação seria mais lenta. Então, eu posso dizer que a energia de ativação, que é a energia para a formação do meu complexo ativado, ela é inversamente proporcional à velocidade da minha reação. Então, reações mais lentas é porque tem alta energia de ativação. Reações mais rápidas são reações que têm baixa energia de ativação. Tranquilo aí para vocês? Estão conseguindo entender? Tranquilo para vocês ou não? Fala comigo. Tranquilo. Show. Dá sempre feedback para mim, porque senão parece que efeito da temperatura.
A temperatura eu consigo ir lá para o simulador. Então, A oi. Natália pediu para você explicar de novo o slide anterior. Essa energia de ativação? É, eu acho que é. Então vamos tirar esse gráfico aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Não vou conseguir. Mas aí eu vou para cá, ó. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Eu vou usar esse mesmo sistema aqui que trabalha com temperatura. Show? Então vamos lá. Deixa eu mudar aqui meu volume. Vou colocar, chama volume 400. Vou dar um setup aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar. Então vamos lá. Ó, vou desenhar um gráfico para a gente. O gráfico, ó. Podia ter feito de preto, né? Para fazer o gráfico de vermelho. Gente, é isso aí. Tem que me perguntar, tá? A gente não tem como voltar na aula mais. Eu falei para vocês que cinética, eu não volto. Por que eu não vou voltar na aula de cinética mais? Porque a recorrência é pequena no Enem, mas que já falei para vocês que pode cair. Vou colocar aqui energia. Essa energia aqui ela pode ser em calorias, pode ser em quilocalorias, pode ser em joule, quilojoule, é energia. E aqui é caminho da minha reação. Então aqui é energia, aqui eu vou colocar caminho. Perfeito? Caminho da minha reação. Aí eu quero o seguinte. Suponhamos que a minha reação ela tem aqui, né? Ela começou aqui a fazer de vermelho isso, não fica ruim, para poder fazer um contrastezinho. Então aqui, ó, vermelho, peguei o vermelho aqui. Então minha reação começou. Então aqui eu tenho os meus reagentes. É o caminho, ela começa da esquerda para a direita. E aí, o que eu vou ter? Gente, os gráficos podem ser das mais diversas maneiras. Eu posso ter um gráfico assim, ó. Eu posso fazer um gráfico assim. Perfeito? Ó. E aqui é meu produto. Alguns autores podem fazer o gráfico... Vocês já viram gráficos assim também, né? Tipo de parábola também, não já? Lembra que vocês já viram assim? É a mesma coisa. Não muda nada, tá? Não muda nada o formato do gráfico. Então, vamos lá. Natália, olhando para isso aqui, tá claro para você que o meu produto, olha, o meu produto, independente da quantidade, tá? Ele tem mais energia do que o meu reagente. Então, esse aqui é um exemplo que a entalpia do meu produto é maior do que a entalpia do meu reagente. Então, eu tenho uma reação endotérmica, tá? Eu vou colocar valores. Suponhamos que aqui é 10, suponhamos que aqui é 15, 20 e aqui é 25. Eu vou colocar isso aqui em joules, não quilocalorias, que é o mais comum, né? Quilocalorias, está aqui. Então, se eu pedisse para você calcular a energia de ativação, professor, o que é energia de ativação? A energia necessária para formar um complexo ativado. Então, aqui, ó, eu tenho o que nós chamamos de complexo ativado, ó, CA de complexo ativado. A energia de ativação é a energia necessária para que o meu reagente forme o meu complexo ativado. O meu complexo ativado tem quanto de energia? 25 quilocalorias. Então, quanto de energia foi necessário para que o meu reagente formasse o meu complexo ativado? É isso aqui. Isso aqui, Natália, eu chamo de energia de ativação. Então, a minha energia de ativação é a diferença entre a energia do meu complexo ativado menos o meu reagente. 25 menos 10, então quer dizer que a minha energia de ativação foi de 15 quilocalorias. Natália, se eu não conseguir 15 quilocalorias, essa reação não vai acontecer. Porque se não forma o meu complexo ativado, não tem formação de produto. Então, para que essa reação aconteça, eu preciso ter 15 quilocalorias por mol. Senão, essa reação não vai acontecer. Tranquilo? E aí, nós vamos basear o seguinte. Agora, suponhamos. Vou fazer de verde agora, tá? Suponhamos que eu tivesse um outro caminho para essa reação acontecer, que foi o verde que eu fiz. Né? Vamos pensar em automóvel, um carro. Vamos dizer que com essa crise aí, a concessionária falou assim, olha, você vem aqui com 15 mil reais de entrada, você vai levar um carro zero para casa, dividido em 60 vezes o restante. Perfeito? Pelo menos, no mínimo, você vai dar 3 meses de carro, que até então, se você não pagar, eles vão te tomar o carro. Mas, enfim, 15 mil.
Só que aí a outra concessionária falou assim, olha, Natália, se você tiver só 10 mil, então a energia de ativação para que essa reação aconteça nesse verde aqui foi de 10 quilocalorias. Você leva o carro também. Qual é a concessionária que vai vender mais carro? A que precisa de entrada de 15 mil ou a que precisa de 10 mil? A de 10 mil vai vender mais automóvel, porque a quantidade inicial que eu preciso da entrada é menor. Então é a mesma coisa as reações. Então, reações que têm uma energia de ativação menor acontecem mais rapidamente. Depois nós vamos entender quem são os carinhas que diminuem essa energia de ativação. Quem são os carinhas? Economicamente é o governo. Mas aqui na química tem um nome de uns camaradinhas que fazem isso. Tá? Natália, ficou claro para você agora? Então, eu estou dizendo que a energia de ativação é inversamente proporcional. Então, energia de ativação ou energia do meu complexo ativado é inversamente proporcional à velocidade da minha reação. Então, quer dizer que reações mais rápidas têm energia de ativação menores. Então, se eu conseguir, esse aqui é o trabalho de um químico, de um engenheiro químico dentro de um laboratório. Eu quero que uma reação aconteça. O que eu vou fazer? Só que eu quero que aconteça numa maior velocidade. Eu vou estudar fatores, vou diminuir essa energia de ativação para que essa reação aconteça numa velocidade maior. Então, eu posso influenciar aí, na minha energia de ativação. Entendi. Show, obrigado, tá? Deixa eu ver, tem as pessoas falando comigo aqui. Eu quero saber o que é. Isso. Agora nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de temperatura. Eu nem preciso fazer, mas eu vou fazer. Que tá claro para vocês, vou aumentar a minha temperatura, olha, a minha temperatura é 20, eu vou colocar minha temperatura para 50. Vou dar um setup aqui. Então, minha temperatura agora é 50. Mantive as mesmas quantidades, só que aumentei minha temperatura e vou começar a minha reação. Você repara que quando eu aumento a temperatura, as minhas partículas, os meus reagentes, se movimentam com uma maior velocidade. Então, eles têm mais energia nas colisões. Então, essas frequências com que essas colisões acontecem se tornam maior. Automaticamente, eu tenho uma velocidade de reação maior. A reação se torna mais rápida. Está claro isso para vocês agora? Vocês viram que eu aumento a temperatura, eu parei em 24, mas já tem quase toda a reação já completa. Show? Então, voltando para o meu slide, eu posso dizer que maior temperatura, maior energia cinética, maior frequência com que as colisões acontecem, maior rapidez, reação mais rápida. Menor temperatura, menor energia cinética, menor a frequência com que as reações acontecem, mais lenta será a minha reação. Show? Efeito da superfície de contato. Gente, a única coisa que eu consigo fazer naquele simulador para simular a nossa superfície de contato é aumentar o tamanho das minhas moléculas. E eu vou fazer isso. Então, eu vou aumentar aqui, ó, a área. Vou colocar 40. Vocês vão ver que depois que a molécula fica maior, tá? Vou colocar 40. Show? Vou dar um setup. Olha o tamanho das... Então, é como se eu estivesse aumentando a área para que ocorram as colisões. Olha, vamos lá. Você está vendo que se eu aumento a área, eu aumento também a velocidade com que essas reações acontecem. 10 segundos já tem a mesma quantidade de moléculas que tinha antes. Então, quer dizer que, trazendo isso para o macroscópico, aumentar a área, suponhamos se eu fizesse o seguinte. Então, setup aqui, vou voltar para o meu slide. Aumentar a área macroscopicamente, ali eu aumentei microscopicamente, eu aumentei a superfície de contato da minha partícula, da minha molécula. Mas macroscopicamente eu vou fazer o seguinte. O tempo que eu vou demorar para cozinhar um alimento triturado, vamos pensar numa carne moída. O tempo que eu demoro, então peguei lá um pedaço de patinho, né? E vou cozinhar um pedaço de patinho de 2 quilos inteiro. Aí eu pedi o açougueiro para fazer. Eu peguei 1 quilo de patinho inteiro e pedi para ele que faça 1 quilo também, só que ele moa 1 quilo. Então eu tenho 1 quilo de patinho inteiro
e tem 1 quilo de patinho moído. Qual que vai cozinhar mais rápido? O moído. Por que o moído cozinha mais rápido? Porque ele tem uma área de contato maior. Se eu pegasse o mesmo... Vamos pensar nos comprimidos efervescentes. Esse tipo Sorrisal. Se eu pegar um comprimido efervescente inteiro e pegar o pó dele, a reação acontece mais rápido do que ele inteiro. Porque ele inteiro, a superfície, a área de contato é menor. Agora, ele triturado, eu tenho uma superfície de contato maior. Porque aqui eu tenho partículas menores. Então, quer dizer que a água vai interagir muito mais fácil. Agora, aqui nele íntegro, não. A água está interagindo somente com a parte externa. A parte interna ainda não tem contato. Então, à medida que a parte externa vai reagindo, vai liberando a parte mais interna. Agora, aqui não. Ó. Aqui, esse pozinho, eu joguei, a água já interage com ele todo. Então, quer dizer que a minha superfície de contato é maior. Show? Então, se eu aumento a superfície de contato, eu aumento a velocidade com que essa reação aconteça. Eu cozinhar batatas inteiras e cozinhar batatas separadas, eu tenho uma velocidade de reação maior. Claro isso para vocês? Sim? Então, maior superfície de contato... Oi? Pode falar. Tudo certo. Tudo certo. Efeito do catalisador, que foi a resposta da questão do Enem do ano passado. Catalisador. O catalisador, gente, ele não é consumido numa reação. A função do catalisador é diminuir a energia de ativação. Então, se ele diminui a energia de ativação, o que acontece com a velocidade? Ela aumenta. Então, qual é a função de um catalisador? Diminuir a energia de ativação. Os nossos catalisadores naturais são quem? As nossas enzimas. Perfeito? Lembra que você fala bem assim, é muito comum falar bem assim, gente. Vocês falaram bem assim, Jonaci, não. No cotidiano fala assim, nossa, o homem perde mais peso, perde massa gorda mais rapidamente do que a mulher, porque nós temos um catalisador que é a testosterona. Então, quer dizer que... Deixa eu ver que horas são, cara, senão eu vou 45. Vou falar só de catalisador e termino. Eu vou ter outra aula. Então, quer dizer que o que as pessoas estão fazendo agora? É muito comum. Né? Que vai no nutrólogo aumenta a produção de testosterona feminina. Como? Pode ser endógeno, pode ser exógeno. Não, eu posso tomar uma pílula para estimular a produção, eu posso tomar a própria testosterona. Então, as mulheres começam a ter uma queima de gordura mais efetiva. Qual é a função da testosterona? É catalisar essa reação, a formação de tecido muscular. Então, nós temos várias enzimas e vários hormônios que agem como catalisadores, que agem como aumentando a velocidade com que esses processos químicos acontecem. As enzimas, principalmente. Né? Então, as enzimas são catalisadores naturais. Claro que nós podemos ter inúmeros catalisadores artificiais. Então, a ideia na indústria química, se eu quero aumentar a velocidade de uma reação, é tentar descobrir um catalisador que seja mais efetivo, um catalisador que diminua a minha energia de ativação. Então, se eu pensar assim em catalisador, eu tenho que pensar assim, qual é a função de um catalisador? Vou colocar aqui, ó, catalisador. Qual é a função do meu catalisador? Diminuir a energia de ativação. Se ele diminui a energia de ativação, lembra que energia de ativação e velocidade são inversamente proporcionais? Então, ele aumenta a velocidade da minha reação. Então, a minha reação vai acontecer mais rapidamente. Então, eu usei o catalisador, eu diminui a energia de ativação, automaticamente eu aumentei a velocidade com que a reação aconteça. Fechado, galera? Tá tranquilo aí? De boa? Eu acho que eu tenho um gráficozinho aqui para mostrar para vocês. Não tenho. Tenho só uns exercícios. Tá. Alguma pergunta até aí, até os fatores? Hoje foi só fatores, tá? Eu não vou fazer exercício com vocês aqui, que eu acho aqui desnecessário no momento, tá? E depois eu mando esse exercício para vocês. Nós vamos falar agora, para terminar, a lei da velocidade ou lei da cinética. Já falar sobre isso aqui, tá? Então agora a gente vai calcular a equação da velocidade utilizando a constante de velocidade.
Tá? Então, a gente vai chegar agora para o ápice da cinética química. Tá? Então, nós já estudamos, já sabemos calcular as velocidades, a velocidade da minha reação, já sei calcular os fatores que influenciam na velocidade. Agora, eu preciso aprender a calcular a velocidade de uma reação utilizando a constante de velocidade. Tá? Saber se é uma equação de primeira ordem ou de segunda ordem. É isso que nós vamos fazer. Nesse papel agora, a partir de agora, é aumentar o nível de complexidade. Então, se cair uma questão que envolve isso aqui, essa questão é uma questão de alto nível. Já ganhou, Enem? Não. Mas se cair é uma questão de alto nível, de alta complexidade. O que eu expliquei até agora era suficiente para fazer as duas questões do Enem que eu tenho. A partir de agora, são questões de alta complexidade. São questões que estão caindo naquela prova discursiva que o aluno vai fazer em medicina. É aquela questão que se cair no Enem, a questão de alta complexidade, baixo índice de acerto. Tá? Que é amanhã. Show? Galera, um forte abraço. Tamo junto. Qualquer dúvida, pergunta. Quem foi que me perguntou? Tá aí ainda? Quem me perguntou sobre a panela de pressão, sobre pressão negativa? Tá aí? Foi eu. Então, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Lembra que pressão e temperatura são diretamente proporcionais? Uhum. Né? Então, quer dizer que se a minha temperatura de um sistema diminui, o que acontece com a pressão? Cai. Show? Então, vamos pensar o seguinte. Olha só. Eu tenho aqui uma panela. Panela normal. Aí, dentro dessa panela, eu coloquei lá, sei lá, lá falou de latinhas, né? Coloquei latinhas aqui dentro. E eu vou colocar aqui dentro. Então, aqui dentro está aberta, não está fechada não. Então, o que está acontecendo aqui? A pressão aqui dentro, vou colocar aqui, ó, PO, pressão aqui interna, e vou colocar aqui PATM, pressão atmosférica. Então, nesse início, a pressão interna da panela é igual à pressão atmosférica. Show? Não entra ar, nem sai ar, nem nada. O ar que sair e tal. Aí que eu fiz o seguinte, eu vou colocar gelo. Vários cubos de gelo aqui dentro. Né? Vários. Continua igual. Sim? Porque é um sistema aberto, então a troca de calor ocorre entre o ar atmosférico e o ar no interior da panela. Quando eu fecho isso aqui, ó, o que acontece? Eu tenho um sistema fechado. Não há mais troca efetiva de matéria. Não há mais troca de matéria. O ar externo não entra dentro da panela, nem o ar aqui dentro sai daqui de dentro. Então eu tenho um sistema fechado. E aí, quando eu começo a agitar, eu começo a trocar calor com quem? Com o ar aqui dentro, o ar da pressão interna dentro da panela. O que vai acontecer? Vai diminuir a temperatura do ar aqui dentro. Se diminui a temperatura do ar aqui dentro, o que acontece com a pressão no interior da panela? Vai cair. Mas a pressão atmosférica não teve interferência. Não, a pressão atmosférica continua igual. Então, o que vai acontecer? A pressão no interior da panela vai ser menor do que a pressão atmosférica. É isso que é falar de pressão negativa. É o que acontece com a coqueteleira. Você já percebeu que quando você encaixa a coqueteleira, antes de começar a fazer seu drink, é muito fácil. Se encaixa, aí você começa a sacudir, quando você tenta desencaixar, você fala, caramba, que difícil. Por que é difícil? Porque a pressão no interior da coqueteleira, porque o ar que estava ali dentro diminuiu a sua temperatura, porque está em contato com o gelo, está... Você abrir, não é só abrir, você tem que vencer a barreira da pressão atmosférica. É isso que é a pressão negativa. É a diferença entre as duas pressões. Então, a pressão interna é menos a pressão atmosférica, vai dar um valor negativo. Isso que é a pressão negativa. Então, quer dizer que o ar aqui fora está doido para entrar dentro dessa panela. Por que está doido para entrar? Nós já estudamos isso. O fluido sempre vai fluir da onde tem maior pressão para onde tem menor. Ele está doido para entrar. Então, ele está pressionando a tampa, ele está pressionando toda a parede do meu sistema. Latinhas e gelo. Foi claro? Conseguiu entender? Entendi. Obrigada. Mesma coisa, isso aí, Anthony. Mesma coisa com os congeladores, refrigeradores. Né? Quando você abre e você fecha, você puxa e não consegue, porque a pressão interna se torna menor do que a pressão externa. E aí você tem que romper, não só abrir, mas tem que romper também essa barreira da pressão atmosférica. É isso que eu falo de pressão negativa.
Galera, um forte abraço para vocês aí e até amanhã, se Deus quiser. Tamo junto aí. Qualquer dúvida, me chama aí no WhatsApp. Show. Fui.